Bom dia a todos. Cá estamos para mais um evangelho de quinta-feira, mas para quem estiver ouvindo quando quer que seja. E vamos aproveitar então este momento de conexão para fecharmos os olhos, tentarmos nos conectar com a espiritualidade maior, com o nosso self, nosso eu verdadeiro, que dentro de nós vive gritando pela nossa atenção, pacientemente aguardando, mas, ao mesmo tempo, procurando sempre chamar a nossa atenção. Que possamos, nesse momento, fechando os olhos físicos, abrir os olhos da alma, olharmos para este grande Deus que existe dentro de nós, porque nós somos deuses feitos à imagem e semelhança do nosso Pai Maior. Agradecemos a equipe espiritual que sempre fielmente nos acompanha, nos dá o sustento necessário para continuarmos com os nossos estudos, pedindo as graças e as bênçãos para que vivamos todos os dias as palavras do Evangelho e que nos momentos de queda possamos lembrar que o Pai Maior sempre nos perdoa e que possamos então também exercer o auto-perdão, o auto-auxílio, o auto-amor, dizendo a nós mesmos: tá bom, eu ainda não consigo, mas estou trabalhando para me melhorar, que é o que importa. Que seguimos então nesse percurso maravilhoso de autoconhecimento, de autoguia, de auto-amor, para nos fortalecermos cada vez mais. E assim pedimos a autorização para iniciarmos o nosso estudo dessa manhã, dessa tarde ou dessa noite. E que assim seja. Vamos então para o nosso Vida Feliz. E a leitura de hoje, que Mirella escolheu a dedo, diz: agradece a Deus a tua existência, louva-o através de uma vivência sadia, exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos, dignifica-o sendo-lhe um servidor devotado e fiel, apresenta-o à humanidade, tornando-te exemplo de amigo e irmão em todas as circunstâncias. Glorifica-o trabalhando pelo bem de todos, teus irmãos em humanidade. Respeita-o, obedecendo às soberanas leis que governam a vida. Reconhece-o em tudo e todos, mediante uma vida feliz na tua condição de filho bem-amado. Ups. Escolheu a dedo, hein? Bela, bela. Um caminho de olhar, né, para o nosso Criador e olhar reconhecendo a nós mesmos e essa oportunidade de vida. Eu creio que é uma mensagem bem de orientação, né, que a gente possa alimentar essa gratidão pela nossa oportunidade, tentar realmente louvar essa oportunidade, buscando cada vez mais crescer através de um modo mais saudável, né? Um modo mais consciente, buscar essa capacidade de cumprir esses deveres que cada um de nós traz, e trazendo que cada um desses atos, né, está, na verdade, exaltando, dignificando, né? Ou seja, se conectando com Deus. E cada vez que a gente cumpre aquilo que a gente veio fazer aqui, a gente está honrando essa existência e também está honrando Deus em nós. Eu acho que é muito roteirinho, né? Vejo sempre nas mensagens de Joana um roteiro para a gente trazer
esse Deus à humanidade, né? Como ela está dizendo aí, exemplo de amigo, irmão em todas as circunstâncias, né? Glorifica aí através do trabalho, respeitá-lo, né? Obedecendo essas soberanas leis da vida. E esse reconhecimento mediante a nossa vida, né? A nossa vida feliz. Uma vida em que a gente possa se sentir honrado, digno e privilegiado por ter essa oportunidade. Eu acho, para mim, eu acho que o mais difícil na leitura, né, pensando no meu dia a dia, foi o reconhece-o em tudo e em todos, né? Porque, na verdade, reconhecer Deus no outro também, puxa vida, significa respeitá-lo, dignificar, glorificar, exaltar, louvar, mesmo que o outro esteja errando, né? Mesmo que o outro esteja me irritando, mesmo que o outro esteja me tirando sério, reconhecer que ele também é filho, ele também está no percurso, ele também está nesse... Puxa É, vida, né? No mesmo barco, né? e que aquela prova ali faz parte desse grande planejamento divino para essa existência, né? Que se a gente não precisasse de prova, não estava na Terra. É. Então, não estava no mundo de provações. Então, quando a gente encontra as pedras no caminho, quando a gente encontra os desafios do caminho, sim, ali também tem Deus que age para o nosso aprimoramento, para o nosso despertar, né? E realmente, às vezes, aí, quando encontra o problema, né, vem a raiva, vem a insatisfação, aí é mais difícil a gente reconhecer Deus, porque a gente não reconhece Deus, os obsessores, né? Para que tem obsessor? Para que tem dificuldade no mundo, né? E que Deus não olha para o que está acontecendo, né? A nossa visão é que é muito curta, mas o planejamento divino de transformação está mediante tudo. A gente que precisaria manter essa postura, né, de felicidade, de gratidão, em todos os instantes, e a gente ainda não consegue. Até porque com tudo isso vem o exercício da fé e da confiança, né? Então, no momento que a gente se mete cara a cara com ou alguém que nos desafia, ou com um desafio da vida, que seja um fato, acontecimento, etc., é onde a gente realmente, né, geralmente diz, mas por que isso está acontecendo comigo, né? Que é onde a gente é literalmente testado. Então, realmente é fazer isto, agradecer, louvar, exaltar, independente dos desafios que são apresentados todos os dias, né? Que seja como tu falaste mesmo, um roteiro, porque tudo está certo, tudo está correto. E é se perguntar no sentido do por que isso está me acontecendo, visando a que crescimento, o que eu preciso olhar aqui, né? E virar para si mesmo uma grande oportunidade de crescimento, né? Que realmente é difícil a gente olhar para isso, né? Tudo tem um para quê na vida, né? A gente, geralmente, quando está preso no medo, na dor, não tem essa condição. Mas essa mensagem, né, de Joana, ela está muito procurando nos ensinar. É claro que não é uma estrada trilhada, é uma estrada para trilhar, né? Então, ela está dizendo agradece. Se ela está dizendo agradece, né, ela está dando essa ordem, porque a gente não agradece. Ela está dando louva, porque a gente não louva. Exalta-lhe, né? Porque a gente não tenta, a gente nem consegue ainda cumprir esses deveres morais que a gente traz, né? Dignifica, ou seja, ela tá dando os caminhos para que a gente possa viver com Deus em nós, né? Para que a gente possa fazer verdadeiramente o nosso caminho, e Deus em nós respeitar também a nós mesmos, né? Deus é essa energia, né? A gente pode apresentá-lo à humanidade, mas Deus não é humano, né? Então, essa postura que tem a ver com essa oportunidade que nós temos, né? Imagina, se a gente olhar para cada uma dessas palavrinhas, a gente vai dizer, caramba, né? Minha vida não é tão sadia, né? Exato, porque através de uma vivência sadia, ou seja, através da tua matéria, Ou louva. seja, você tá na vida, né? Então, você tente, né? A gente, quando pensa em saudável, pensa em alimentação, pensa em esporte, né? Às vezes a gente não pensa no pensamento. Será que a gente tem Exato. uma mente saudável?
né? Não, porque tem tanta gente que se mata numa dieta saudável, se mata em exercícios que já o fato de se matar não é saudável, mas enfim, como se ali fosse a busca pela saúde, mas será que eu também estou saudável no meu pensamento? Será que eu também estou equilibrado? Então, será que eu tenho essa vivência sadia, ou seja, equilibrada? É difícil? Então, Exato. cada uma dessas palavrinhas, ela vai ligando. Deveres retamente cumpridos. Será que a gente cumpre os nossos deveres, né? Que deveres morais? Aí a gente tem tendência a pensar o material, né? Uhum. Mas, na verdade, obviamente que como espíritos imortais que somos, a gente está falando de deveres morais, né? Na conduta reta do espírito que almeja a luz e que quer chegar até ela. Então, ser-lhe esse servidor devotado e fiel, né? Então, na hora que eu estou dignificando, ser devotado e fiel no nosso nível é o esforço, que é claro que a gente não tem ainda esse nível, mas se eu me esforço, eu estou dignificando essa oportunidade de vida que Deus me apresenta. E aí vai, né? Ou seja, cada palavra, né? Trabalhando para o bem de todos, né? Imagina, nós egoístas do jeito que somos, né? Então, assim, são ordens no sentido não de autoritarismo, né? Mas na autoridade moral do espírito que é a Joana, de dizer, ó, tá aqui, quer realmente se integrar com Deus em você, né? Vai reconhecendo aí em tudo e em todos, em cada um dos seus esforços, para que você possa ter essa vida feliz que você tanto almeja. Belo. Grandioso. Belo, belo. E para, né, continuar com chave de ouro, nós vamos ao início do capítulo 14 do nosso evangelho, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, ou seja, né, para dignificar, para honrar, né, comece por nós mesmos e pela nossa família. Olha o desafio grande, né? Então, 1, sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Marcos, capítulo 10, ou é versículo de 10 a 19? Lucas, 18 a 20, Mateus 19, 18 e... deve ser capítulo 19, versículos 18 e 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menor obrigatório para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Nossa, só esse primeiro capítulo aqui, parágrafo, já dá, né? Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão aos seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes?
Ter-lhes-á a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias, quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário, devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial, grata a Deus. Ai, pois, daqueles que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los, e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus, concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime. No segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nas palavras que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar a situação e as ideias dos hebreus daquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pôde satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto, a terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo se observarem seus mandamentos. No entanto, ao verificar-se o advento de Jesus, eles já tinham mais desenvolvidas as suas ideias. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá, e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando chama a observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Capítulos 2 e 3. Puxa, Nené. Tem muita coisa aqui, hein? Sim. No contexto, né, tenta trazer essa perspectiva do que é se honrar o pai e a mãe, né, nas mais diferentes formas de se ver, da hora que a gente chega ao mundo até o momento em que os pais também precisam, né, do apoio e de tudo que a gente pode, enquanto filho, né, honrar. Ou seja, quando no Evangelho diz, né, tudo aquilo que é nosso dever com relação aos outros, né, é mais ainda com relação aos pais, vem trazer essa responsabilidade de gratidão perante o melhor que os nossos pais fizeram
né, nos receberam, nos concederam a vida, enquanto que a gente, na nossa rebeldia, tende mais a criticar, né, a julgar, a ter uma postura que está longe, distantíssima do honrar o vosso pai e a vossa mãe, porque está completamente distante do respeito, né? E Sim. do amor, né? E do amor. E é muito interessante, né? Porque a primeira coisa que faz não é entender, né? É criticar. E geralmente a gente critica com raiva, com agressividade, pensando, devia ter sido feito melhor, né? Quantas vezes a gente ouve, porque quando eu for pai, quando eu for mãe, vou fazer diferente, né? Ou seja, completamente cego ainda numa criança ferida, né? No sentido de, não, é como eu quero, do jeito que eu quero, e muitas vezes nem levando em consideração de que tudo está certo, né? Que, como ele diz aqui no texto, aqueles são os pais que eram justos. Então, quando a gente é espírita, confia nas encarnações e que sabiamente Deus nos fez esquecer aquilo que a gente fez nas encarnações anteriores, né? Se está justo, então, assim, melhor deixar assim, né? Porque senão, se eu tiver que lembrar o que eu fiz, vai ficar pior. E ali, realmente, é agradecer e confirmar o nosso não sei, eu só sei que nada sei, né? Não sei de nada. Então, vou confiar que realmente o caminho de Deus é justo, porque ele é o amor supremo, né? Ele no próximo tópico do Evangelho, ele vai tocar um pouco mais nessa coisa aí dos laços, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. E ele vai trazendo essa coisa da reencarnação, né? Para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas independente desses desafios, né? Que se encontram em família, porque alguém vai dizer, mas né? Como é que eu vou amar aquela mãe, né, ou aquele pai, como é que eu vou honrar aquela mãe, aquele pai que agiram com negligência, que não souberam me dar amor, que me abandonaram, né, ou que me feriram, ou que me fizeram abusos de ordem psicológica ou física de qualquer gênero. Então, muitas vezes a gente faz esse tipo mesmo que não pense, né, mas que veladamente vai ter uma postura de não amor, né? Uma postura de revolta, uma postura de não compreensão que vai longe desse mandamento, né? É bacana porque os espíritos dizem, né? Deus vai, né, punir de forma, não lembro qual é a palavra, né? Tá aqui no De forma começo, Deus dura, pune com rigor com toda rigor, violação. exato. Então, essa punição, né? Que eu não acredito tanto em punição, Uhum. mas porque para nós mesmos vai ser muito duro ver que a gente desperdiçou uma oportunidade perante aquelas pessoas que foram confiadas para nos receber, né? Duvidar da família que nos recebeu e da condição que eles estão é duvidar de Deus, que foi quem nos confiou aquela família. E Então, é é, diretamente proporcional à falta de confiança. e é causa e consequência, né? Ação e reação. Eu acho que esse pune, né? Essa palavra que é tão fortemente utilizada, na verdade, somos nós que acabamos punindo a nós mesmos, porque no momento que a gente, né, geralmente no momento do desencarne, né? Que a gente tem tudo, todos os véus tirados, que tem tudo claro, explícito na nossa frente, a gente ali, né, como tu disseste, meu Deus, É. desperdicei. E ali vem a sensação do, puxa vida, eu agora preciso, né, melhorar ou fazer, né, melhor ou me punir no sentido de, porque é uma punição, a gente já se sente muito, como é que é a palavra? Culpado. Imagina, né, dentro dessa nossa ignorância, o quanto nós estamos ensinando os nossos filhos a não honrarem a nós mesmos como pais. É verdade. Porque o exemplo que se deixa, né, é exatamente, então assim, como é que eu trato meu pai, como é que eu trato minha mãe, de que forma meus filhos testemunham essa minha postura. E aí a gente vai, sem querer, né, violando, vamos supor, esse mandamento,
sem ter uma percepção de que ali está perdendo uma oportunidade de colocar em prática a lei de amor criada, né, orientada por Deus. Imagina, se a pessoa que nos colocou no mundo, a gente não consegue. É, Imagina o resto, né? que nos deu a Imagina vida, o né? resto. Apesar dos erros, apesar das dificuldades, porque todos nós aqui nos encontramos, né, nessa névoa da ignorância, mas se a gente não consegue ter esse tipo de conduta com os pais, vai ter com quem, né? É. Se eu não consigo ser tolerante com os meus pais, eu vou ser com quem? Se eu não consigo ser indulgente, eu vou ser com quem? Porque como ele diz assim, né? O mínimo que você pode fazer, né? O mínimo, porque o que eles fizeram para você não tem, não tem Sim, não preço. tem preço, né? Você vai Não pagar tem. só os juros, porque a dívida você não consegue pagar, nem tente, né? É. Nem tente, porque você não pode pagar o que seus pais lhe deram, que é a oportunidade de estar aqui, que é negada a tantos, né? Tantos de nós. Tantos irmãos que não podem nascer, que não conseguem nascer, porque não tiveram concedido esse privilégio. Já diz na constelação familiar, né? Que eu adoro e sou fã. O maior presente é a vida. Todo o resto, Vem em acréscimo, né? neném, Tudo o resto vem em acréscimo e você já... Mas a gente ainda, né, é muito infantil, quer só existir, muito. né? Mas é um lindo capítulo esse do Evangelho, traz muitas boas reflexões para as relações primordiais, né, da vida, que são as relações de pais e filhos, para que a gente possa refletir como a gente, né, está agindo com os nossos pais, mas e principalmente como a gente está orientando nossos filhos, que a gente vai ver mais na frente lá no Evangelho, né, que a gente vai ver que a maior punição para um pai que não consegue, né, orientar bem um filho é vê-lo depois no meio dos espíritos sofredores. É. Então, sim, a maior punição, se você não conseguir cumprir ou ensinar, propagar essa lei de amor, é que o seu filho vai continuar na dor, no lugar dele evoluir para uma nova postura, ou você, né? No final das contas, no lugar de ir para a luz, a gente se arrasta de novo para as trevas da nossa ignorância. E aí, no que é dor maior para um pai ou para uma mãe, né, do que ver o filho entre os espíritos inconscientes sofredores? E eu acho que é um grande wake-up call, né? É uma chamada importante que se a gente ainda não tem condições, né, de honrar o pai e a mãe pelo motivo que quer que seja, ao menos conseguir refletir e criar a consciência de que eu ainda não sou capaz, eu ainda não consigo, e começar, pelo menos, né, a pensar sobre isso e dizer, olha, eu ainda não consigo, o que, que eu posso fazer, o porquê que eu não consigo, o que, que eu ainda julgo e culpo eles, né, ou seja, começar a olhar para si, que é o grande desafio, né, porque no autoconhecimento, quando a gente percebe todas as coisas que a gente tem lá dentro da gente ainda abafadas, né? E que a gente continua culpando os outros ou olhando para fora para não ter que olhar para dentro, não adianta. A gente continua na mesma postura, na mesma infantilidade. Então, ao menos criar consciência, né, de que eu ainda não consigo, o que é que está aqui dentro que eu não consigo. Que medo é que está me dominando, que eu ainda não consigo ir em direção ao amor, né? Que eu vim aprender nesse mundo que eu ainda estou faltando na lição? E para quem for pai e mãe, né, olhar, né, o que eu faço de errado com meu filho e com a minha filha, que eu ainda continuo julgando meu pai e a minha mãe, né? Porque Tanto equívoco, né? Que a gente é, comete julgando nossa, ainda. Muitas vezes até repetindo, né? Eu aham, estava atendendo uma mãe ontem, e ela fala sempre das violências que ela sofreu, né? Que ela apanhava muito da mãe. E aí ela disse que o filho faltou com respeito a ela, no carro, e ela na hora nem pensou, né? Ela disse que só virou a mão e pá, na boca dele, né? Ela disse, naquele momento eu não pensei, eu não raciocinei, eu só bati mesmo ali na hora, como um impulso, né, que vem assim da alma.
exatamente aquilo que a pessoa mais condena, né? E aquela agressividade ainda está dentro de si. Então, às vezes, a gente tem que se perguntar, né? Por que que eu realmente nasci dentro de um lar em que encontro certas condições, né? De que forma aquilo ali pode ter sido educativo para o meu espírito, que tantas vezes está tentando sair daquele movimento, mas que ainda não, né? Ainda não conseguiu, ainda está repetindo, ainda está preso nessa, né? Vamos dizer assim, o caminho para o bem, né? É muito, precisa de muita paciência, porque um espírito, por exemplo, absolutamente violento, que conseguiu sempre tudo na força, né? Em determinadas existências, vamos supor, ele não vai de uma hora para outra ver que aquilo ali era em vão, era inútil. Ele ainda vai precisar de um longo caminho educativo, né? E como Joana diz, né, o sofrimento aqui na Terra é o nosso método pedagógico. E através dele a gente, sem querer, sofre, aprende, né? Mas a gente também pode crescer. Então, por exemplo, a minha violência vem fora, né? Eu tive um lar violento. Então, o que que eu posso, né, pensar sobre isso? Que eu não tenho violência, né? Ou que eu sou violento só porque minha mãe foi comigo? Né? Aí a gente não teria tantos espíritos iluminados em que viveram tantas coisas e que não É. precisaram jogar sua sombra no mundo. Chico Xavier, o filme maravilhoso, né? Que mostra É, desde pequeno é, sofrendo agressões. ok que E, são poucos, né? São sim, poucas as almas, mas se a gente for olhar, elas existem e elas não precisaram projetar sua sombra no mundo. é Se isso nós aí. ainda precisamos, é porque, na verdade, aquilo ali era exatamente o necessário, mas a gente não aceita, né? É ainda o estado de infantilidade do espírito. Exato. Primeiro passo, reconhecer. Reconhecer que estamos no lugar certo, na hora certa, e se questionar o que que eu posso Imagina, aprender. Ah, que sentar, lindo! oi, ui, Se a gente conseguir já olhar, né? Já dizer tá identificar, perfeita, né? Minha irmã já é o outro dia primeiro. estava dizendo, ela disse, como é que pode a gente ter sido criado por essas pessoas assim? Aí eu digo, menina, tu continua olhando assim que fica pesado, né? Porque é verdade, a gente foi criado por pessoas que são plenas de dificuldades, né? Mas aquilo ali tem um para quê na nossa vida. É. Se a gente ficar achando que a gente só erra porque eles que ensinaram a errar, é um caminho muito infantil. Muito pouco de autorresponsabilidade, né? Eu Fica só o me tapa na sinto... cara. É claro que você poderia ter sido educado para não seguir determinadas coisas, né? Que você acompanha, que você vê. Mas você também tem que se perguntar por que que minha alma é inclinada a isso, né? É, E tem umas coisas que seu pai e sua mãe faziam que você não faz, que você não faz. exato. Então, honrar é ter esse amor, esse respeito, essa gratidão, como diz ali na mensagem de Joana, né? E está tudo perfeito. Você precisa aprender a reconhecer as oportunidades que teve. E com esse tapa na cara, a gente finaliza a Tapa na reflexão dos boca, pá. textos, porque realmente fica muito aí, fica o convite a pensar. E assim a gente vai finalizando o nosso evangelho, agradecendo ao Senhor por essas leituras maravilhosas que nos fazem sempre abrir a mente, o espírito para novas reflexões, para novos questionamentos, que se pudermos, meu Pai, termos olhos para ver e ouvidos para ouvir, que sejamos já dignos desta oportunidade de começarmos a identificarmos e olharmos para dentro de nós o que nos aflige, o que nos atinge, o que nos tira do sério, para que possamos fazer este percurso de autoconhecimento maravilhoso, na qual o Evangelho nos convida todos os dias, a qual Joana de Ângeles, maravilhosamente, com suas palavras sempre bem colocadas, também nos convida a esse percurso de autoconhecimento, com livros deixados disponíveis a todos, e que possamos então nos abrirmos para essas opções materiais que temos aqui disponíveis na nossa Terra, no nosso planeta,
aonde nós escolhemos vir, aonde nós escolhemos ter esta grande oportunidade de crescimento, que possamos verdadeiramente utilizarmos da melhor forma possível esta oportunidade para o nosso bem e de todos aqueles que nos cercam, que nos envolvem, a começar pelo nosso núcleo familiar, aos nossos pais, às nossas mães que nos deram a vida, independente se estiverem ou não presentes ainda aqui na Terra, ou se já estiverem desencarnados, se já tiverem desencarnado. O importante é mudarmos a postura dentro da gente, porque para honrar o nosso pai e a nossa mãe, não é necessariamente uma palavra, não é necessário algum gesto material apenas, mas é dentro de nós, começa dentro de nós. Obrigada a toda a equipe espiritual pela glória de termos essa meia horinha juntos e que possamos então ter uma semana cheia de bênçãos, com a luz divina e celeste a nos iluminar. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos, boa semana e até a próxima. Até a próxima.